Fala galera, tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês e hoje eu vou contar para vocês o porquê que a grande maioria das pessoas que começam na impressão 3D começa super bem e depois pode virar um inferno a vida delas porque não conseguem imprimir mais nada. Vamos ver? Antes de mais nada, pessoal, preciso dizer para vocês que a impressora 3D é um equipamento como qualquer outro e todo equipamento, seja mecânico, eletrônico, ele precisa de manutenção. E a manutenção é o assunto que nós vamos conversar nessa aula de hoje e vai ser uma aula bem passo a passo, criteriosa, passando por todas as etapas. Então, sendo você uma pessoa iniciante ou expert, eu acho que vale a pena você fazer aí um esforcinho e assistir a aula inteirinha. E é claro, se você é novo no canal, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. E se você já é um camarada aí que conhece os nossos conteúdos, já deixa aquele like para você não esquecer. Beleza? E bora pro vídeo. Muito bem, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso equipamento. A primeira coisa que nós temos que analisar no nosso equipamento é a limpeza dele. Para fazer a limpeza, eu gosto bastante de utilizar um pincel macio e iniciar de cima para baixo. Então você vai pegar todos os pontos de limpeza de cima para baixo e vai vir fazendo uma criteriosa limpeza. Outra coisa, nós vamos ter aqui, após fazer essa limpeza bem criteriosa, tirar toda a poeira do nosso equipamento, nós precisamos avaliar muito bem a limpeza desses dois canais e desses dois canais. Por quê? Porque é dele que serve de guia para o eixo Z. Qualquer impureza que tiver nesse canal ou nesta roldana, são 6 roldanas, nós vamos ter aí uma dificuldade na hora de subir o eixo Z. Então é um ponto crucial para você fazer uma limpeza muito bem feita. No caso das máquinas Taikon, nós temos aqui uma guia linear. O que seria essa guia linear? Guia linear, ela deve ser colocado graxa nessa sua estrutura. Então essa estrutura também muitas vezes fica forrada de poeira junto com graxa e necessita uma atenção especial. Aqui eu olho da seguinte forma: você fez uma limpeza bastante criteriosa sem passar o seu pincel pelas guias e aí sim, depois com um pano, a gente vem fazendo a limpeza das guias. E aí a gente faz apenas das guias. Tira toda a graxa antiga dessas guias, faz uma limpeza bem criteriosa também desta parte, eliminando todo e qualquer tipo de lubrificante que ela tenha. Desta forma aqui, a gente vai apenas trocar depois a graxa que tem nela. Então, limpa de um lado, limpa do outro lado para remover todas as impurezas e está realizado aqui a limpeza da nossa guia linear. Muito bem, faça isso da melhor forma possível. Outra coisa que nós vamos ter que fazer uma avaliação bem criteriosa é dos nossos eixos retificados. Esses eixos retificados eles também começam a acumular uma certa sujeira. Você limpe os eixos retificados também com o seu pano, de preferência um pano que não solte fiapo, e faça a limpeza desses componentes. Primeiro item de fundamental importância: limpeza do seu equipamento. Olha só, se você ainda está por aqui, não deixe de curtir o nosso vídeo, porque mostra que você realmente está a fim de aprender esse mundo da impressão 3D. E esse vídeo está fazendo a diferença para você. Feito então, limpeza do eixo Y, do eixo X e também do eixo Z, nós vamos aí para a próxima etapa. Depois de fazer uma limpeza criteriosa, nós vamos para as correias. Aqui nós temos a correia do eixo Y, que deve ter uma atenção bastante grande do usuário.
onde a correia precisa estar tensionada de uma forma nem muito tensionada, nem pouco tensionada. Aí vem a seguinte avaliação: como que eu sei a tensão correta? Essa molinha que vem nas máquinas da Taikon, elas já nos favorece a ter exatamente a tensão correta sempre. Então eu gosto muito da utilização dela, porque se você for ver, ela é como se fosse uma mola de pregador e ela tende a fechar. Então sempre ela vai manter a tensão correta nas nossas correias. Se você tensionar a sua correia demais, ela vai aumentar a distância entre esses passos aqui e muito provavelmente você vai ter um problema lá na parte dos motores que ele vai acabar pulando e vai dar problemas aí na sua impressão. Outra coisa bastante importante também é você se atentar à limpeza destes rolamentos aqui. O ideal na sua manutenção, se for uma manutenção que você já está fazendo por causa de um certo problema, já vale a pena desmontar esse parafusinho, tira o parafuso e verifica se o rolamento ele está girando de forma livre. Se ele estiver emperrando, você perceber que tem alguma areinha, alguma impureza dentro dele, porque ele está não deslizando de forma uniforme, você deve trocar esse nosso rolamento. Muito bem. Um outro item bastante importante para a gente estar dando uma avaliada são os nossos fim de curso. Os fins de curso são componentes microswitches desse tipo aqui. E esse microswitch, o que ele faz? Ele tem a capacidade simplesmente de dizer para a sua máquina que ela chegou no ponto zero. O que seria isso? Ele tem um aqui, que é do eixo Y, ele tem um aqui, que é do eixo X, e aqui nessa parte iluminada que aparece aqui embaixo, nós temos o BL Touch. Esse BL Touch é o que faz o sensor do eixo Z. Ele vai fazer tanto os pontos de nivelamento automático e também vai saber exatamente aonde é o ponto adequado aí do eixo Z. Então, são 2 microswitches e um BL Touch aqui na parte do eixo Z. Uma outra correia muito importante também de ser verificada é a correia do eixo X. Esta correia do eixo X, ela tem um posicionamento um pouco diferenciado da forma que a gente não consegue ter essa nossa molinha para fazer o tensionamento. Aí a gente utiliza este parafuso que nós temos aqui na lateral, onde eu consigo aplicar um leve tensionamento. Repare só, aqui eu soltei, ela ficou totalmente frouxa. E conforme eu venho dando um leve tensionamento, ó, ele acaba chegando aí numa posição mais adequada. Aqui você tem que tomar cuidado para você não apertar demais. Se você apertar demais, pode tender também a danificar a sua correia. Então aqui, ó lá, deu um pequeno tensionamento, verifique a tensão, se ela está parecida com a tensão deste outro lado, ó. Aqui também nós temos o tensionamento, que deve ser feito da forma adequada. Caso você perceba que você já aproximou, apertou todo o curso e mesmo assim ainda não deu um tensionamento adequado, você tem a opção de soltar este parafusinho que nós temos aqui, utilizando uma chave Allen. Você solta esse parafusinho. E esse parafuso, existe a possibilidade de você trazer o seu componente um pouco mais para trás. Então, favorecendo aí você ter uma possibilidade maior aí de ajuste do eixo. Uma outra coisa bastante importante também é você não deixar fora de alinhamento, porque senão ele pode, a correia, começar a pegar na sua estrutura e danificar ela também por baixo. Sempre que você vê que existe algum pozinho sendo acumulado na parte de baixo da tua máquina, fique esperto porque provavelmente esteja danificando a sua correia. E você precisa vir aqui e fazer um ajuste do posicionamento mais adequado aqui do seu regulador de tensão. Muito bem, aqui então temos aí o tensionamento. Você vai perceber que conforme você tensiona, o carro até se movimenta. Com esse movimento você vai perceber
que se você tensionar demais, é claro que você vai estar estirando a sua correia. Uma outra correia muito importante da gente observar é uma correia que se encontra embaixo do nosso equipamento. Vamos lá. Nós temos uma correia embaixo do nosso equipamento que serve para sincronizar os dois eixos Z. Essa correia, quando eu giro um lado, obrigatoriamente vai girar o outro lado e vai manter o alinhamento da subida e da descida do eixo Z de forma correta. O grande problema deste nosso sistema é se o nosso eixo Z estiver mal alinhado. Aí, com este sistema preso e o sistema do Z mal alinhado, você pode ter vários tipos de problema na sua impressão. Então, fique muito ligado com esse ajuste. Aqui, para você conseguir fazer o ajuste do eixo Z, ajustar aqui as suas roldanas, fazer o nivelamento correto de um lado com o outro para verificar se ele está na mesma altura, você precisa soltar esses dois parafusinhos e deixar esse sistema livre. Para fazer isso, basta o parafusinho que nós temos aqui, soltar este parafuso, soltar o parafuso do outro lado. São 2 parafusos por polia. E pronto. Aqui eu já consigo fazer a movimentação. Tome cuidado porque ele tem um rasgo de chaveta. Provavelmente você tenha que soltar um pouquinho mais os parafusos. E olha só, aqui eu já tenho o sistema totalmente independente. Dessa forma que eu consigo fazer o giro. Se eu precisar ajustar o nível aqui da altura, eu já não tenho mais o sincronismo entre os dois motores. Precisamos depois lembrar muito bem de que aqui eu tenho um rasgo de chaveta e esse rasgo de chaveta deve ficar alinhado com um parafuso, obrigatoriamente, tanto de um lado quanto do outro lado. Então fiquem ligados quanto a isso para vocês poderem ter a fixação correta desta polia junto aqui com o sistema. Agora, uma outra coisa muito importante é não deixar essa polia muito para baixo. Se você deixar essa polia muito para baixo, primeiro que o parafuso não vai pegar no eixo, não vai prender corretamente e muito provavelmente a sua polia vai bater na sua mesa. Então essa polia é o mais para cima possível, deixando uma pequena folga para que ela não fique encostando também nos motores. Tá aí uma situação bem importante e bem interessante de vocês avaliarem. Perfeito. Essa daqui não existe tensionador para ela. Então, aqui, como é apenas uma forma de sincronia, não tem necessidade nenhuma de você ter aqui um tensionador ou algo do tipo. É apenas para manter o sincronismo. Eu vou manter essas duas polias soltas, primeiramente, para a gente poder avaliar o nivelamento do nosso eixo Z. Aí você pode virar e falar assim, mas Daniel, o nivelamento não é automático? Exatamente, o nivelamento da mesa é automático. Vamos virar a máquina. O nivelamento da nossa mesa, ele é automático através do nosso sensor aqui do eixo Z, que ele vai fazer o nivelamento da nossa mesa. O problema é se essa estrutura estiver desalinhada. Como nós temos, olha só aqui atrás. Como nós temos aqui atrás 2 fusos que também merecem a atenção especial na hora da limpeza, remova toda a graxa e toda a impureza nesse caso. Aqui, pessoal, é bastante interessante você pensar na possibilidade de uma escovinha de dente e vir limpando toda a rosca do seu fuso. Essa rosca ela vai criando também um emaranhado de poeira junto com graxa que vai prejudicar o deslizar natural aí do seu equipamento. Então fique ligado, limpe muito bem, não é apenas com pano como eu estou fazendo aqui. Aqui o ideal é você utilizar uma escovinha
para você vir realmente limpando criteriosamente a parte da sua rosca. É de fundamental importância esse tipo de limpeza, tanto de um lado quanto do outro lado. Faça uma limpeza muito bem feita no fuso da sua máquina, porque ele que vai garantir para você que as alturas de camada vão ficar perfeitas e alinhadas. Nós estamos falando de alturas de camada de 2 décimos ou às vezes 0,12 ou 12 centésimos. Se você não tiver um alinhamento muito bem feito desse eixo, uma limpeza do fuso e um ajuste muito bem feito, provavelmente vai te dar problemas ali na sua impressão. Muito bem. Agora que nós fizemos aí a limpeza do nosso eixo, eu tenho aqui embaixo as duas polias que elas estão soltas, então não está havendo o sincronismo entre as partes. Você pode verificar que você consegue puxar esse lado e esse daqui ficar parado. Olha só, eu consigo. Puxo um lado, o outro fica parado. É importante que você coloque a mão nos dois acopladores, isso aqui se chama acoplador, e esse acoplador, você vai perceber que quando você gira um, o outro treme. Ele tende a querer girar também, porque eles são interligados. Então você vai perceber que se você quiser fazer um ajuste aqui, tome cuidado, porque tudo que você torce, você danifica alguma coisa. Então, seja suave nos seus movimentos. Aqui o que nós vamos ter que fazer? Eu vou ter que alinhar o meu bico com a minha mesa e esse meu eixo. Vamos fazer esse alinhamento para vocês entenderem do que está sendo falado. Primeiramente, eu vou pegar aqui a nossa mesa, vou colocar a nossa mesa novamente aqui em cima, beleza? E qual vai ser o objetivo? Eu vou colocar o meu eixo na lateral aqui e eu preciso justamente vir subindo ou melhor, descendo o meu carro até que ele toque aqui na minha mesa. Como que eu vou fazer isso? Eu vou verificar com uma folha de papel. Olha só. Verificando esse momento, então, eu coloquei a nossa mesa magnética aqui no seu devido lugar. Vou colocar uma folha de papel em cima da minha mesa. Vou aproximar aqui o eixo X no canto. Vou pegar aqui com que ele fique exatamente em cima da minha mesa. E eu vou vir girando aqui, ó, abaixando os dois eixos em conjunto, ó, mas fazendo com que ele toque em cima da minha mesa. Então, isso aqui vai ser um ajuste bastante fino, olha só, tocou. Então, ó, eu vou jogar ele aqui de forma que, ó, pegou em cima aqui da minha folha. Feito isso, esse lado eu já sei que está alinhado. Eu vou jogar, ó, deste outro lado, ó, você repara que está totalmente solto. Isso por quê? Porque o eixo daqui de trás precisa ser girado, trazendo para baixo, até ele também tocar na folha. Tocou na folha, eu preciso voltar e fazer novamente o outro lado, porque dá o efeito gangorra. Quando eu mexo em um, o outro também sofre. Então, olha só, aqui já ficou mais preso. Eu levanto um pouquinho, faço o movimento de levantar esse eixo girando aqui o nosso acoplamento. Olha só, como o giro é muito leve, o outro motor não sente esse giro. Mas olha só, aqui tá zeradinho também. Belezinha. Tenho aqui uma pequena tensão só lá, segurando a minha folha. Volto para o outro lado novamente e vou, ó, aqui ficou mais solto. Vou fazer um micro ajuste, pronto, ó, olha só. Já ajustou legal aqui também, aqui já está segurando. Segurando a folha aqui, segurando a minha folha deste outro lado. Aqui está segurando um pouquinho mais. Eu vou deixar ele um pouquinho mais alto para segurar um pouquinho menos. Muito bem. Ajustado de um lado, beleza? Ajustado do outro lado. Olha só. Show de bola. Faça quantas vezes for necessário esse ajuste até você garantir que este eixo
está alinhado com a mesa. Não tem nada a ver com o nivelamento da mesa, apenas o alinhamento do eixo Z com a sua mesa. Feito isso, você pode apertar as polias que nós temos lá embaixo, que faz o sincronismo dos motores do eixo Z. Então, bora apertar ela. Desta forma aqui, eu localizo aonde se encontra a nossa polia, vou colocar o alinhamento do parafuso com o nosso rasgo da chaveta, travo um lado, vou lá do outro lado, travo o outro lado para não ter perigo deles perderem o sincronismo. Cuidado nesse momento para não tirar o sincronismo. Travou os dois lados, pelo menos um parafuso, travei. Verifica novamente aqui em cima. Verifique se não houve um tensionamento muito grande. Ó. Aqui, por exemplo, ele está extremamente apertado. Vamos jogar os dois um pouquinho mais para cima, justamente para a gente poder fazer aqui a verificação, porque ele ficou um tanto quanto apertado. Vou jogar desse lado aqui, ó. Aqui nós temos que ele está apenas raspando. Vou jogar do outro lado. Aqui eu tenho que ele também está apenas raspando. Isso mostra pra gente que está alinhado perfeitamente. E olha só, coloca um comentário aqui para mim se esses passos todos que estão sendo passados, você já utilizava eles, já usava essas referências aí para fazer a manutenção da sua impressora, ou se faltou algum detalhe aí para a gente acabar colocando num próximo vídeo também para vocês. Então, não deixe de comentar aqui para mim para eu saber o que vocês estão achando e como que vocês fazem aí a sua manutenção. Agora, nós vamos trabalhar com o ajuste desses 6 rolamentos que nós temos aqui. Ó. Nesses 6 rolamentos, os 2 rolamentos da parte interna, este rolamento e este rolamento, ele possui um eixo chamado eixo excêntrico, onde, se vocês forem observar, eu consigo, por exemplo, girar manualmente esta rodana, girar manualmente esta rodana. Ó, aqui eu já não consigo girar, ela já está travada. Aqui também, essa daqui eu já até consigo girar um pouquinho. Aqui também e aqui também. Isso mostra pra gente que talvez seja já o momento da gente dar uma leve tensionada nesse nosso rolamento. Para fazer o ajuste desse nosso rolamento, vocês vão pegar a chavinha de boca, vão colocar aqui, nesse local onde você tem uma porca sextavada, e eu vou tracionar ele para cima ou para baixo. Você vai perceber que se você tracionar para cima, ele fica mais solto, pelo menos no meu caso. Como ele é excêntrico, pode ser que seja ao contrário de vocês. Aqui ele está solto. Quando eu puxo ele para baixo, ele vai tensionando, ele vai ficando cada vez mais preso. Aqui você tem que tomar cuidado. Você não pode deixar ele preso o suficiente dele esmagar e ter dificuldade de subir. Então aqui, se você segurar a rodana e tentar girar com a mão, e aí você perceber que ela está encostada na sua estrutura, já é o suficiente. A mesma coisa do outro lado. Aqui eu percebo que ela está encostada, mas ela está muito solta. Eu giro com muita facilidade. Eu coloco aqui, venho e dou um leve tensionamento. Esse leve tensionamento já me mostra que ela ficou um pouquinho mais firme. Para mim, já é também o suficiente. Então eu garanti o nivelamento aqui do nosso eixo X com o nosso eixo Y, já está nivelado. Travei aqui, muito bem travado, a nossa parte das polias, que faz o sincronismo do eixo Z. E agora eu preciso também lembrar de apertar os outros 2 parafusos para fazer o travamento completo aqui dessas nossas polias. Então, façam esse travamento. Aqui nós já fizemos o ajuste tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, belezinha, já temos a limpeza muito criteriosa feita, já limpamos o fuso também, depois
nós vamos verificar qual vai ser o tipo de lubrificante que nós vamos colocar em todos os componentes móveis. Aqui então já está resolvida essa questão. Vimos também tensionamento de correias, show de bola. Aqui eu vou mostrar para vocês um outro lance. Caso vocês percebam que a correia de vocês não está dando pressão, você pode soltar esses 4 parafusos e puxar o motor um pouco mais para trás. Você vai perceber que seria o tensionamento mecânico no caso dessa correia. É possível você fazer esse deslocamento do motor um pouco mais para trás para manter aí a tensão da sua correia. Show de bola, correia do eixo Y resolvida, correia do eixo X resolvida, fuso trapezoidal resolvido. Agora a gente vai para a extrusora e o hot end. Vamos lá. Muito bom. Para a gente começar fazendo a manutenção da nossa extrusora, primeira coisa que vocês precisam identificar com muita precisão. A máquina nossa ela está ligada e você vai escutar o ruído das nossas ventoinhas. Os nossos coolers, eles não podem fazer nenhum tipo de ruído diferente do vento passando. Esse é um ponto crucial. Para a gente poder fazer essa verificação, o que nós temos aqui? Ligado constantemente, nós temos a ventoinha que refrigera a parte interna e a parte da nossa fonte. Essa ventoinha está sempre ligada. Caso você ligue a sua máquina e perceba um ruído um pouco diferente, você já vai ter que dar uma olhada nas ventoinhas que refrigera tanto a fonte quanto a parte eletrônica da sua máquina. Agora, para a gente iniciar o processo de verificação da nossa extrusora, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ligar a temperatura da nossa extrusora. Então vamos colocar lá, próximo aí de 150 graus a temperatura da nossa extrusora. Isso vai variar muito de acordo com o filamento que você estava utilizando nela. Se você tiver, por exemplo, com filamento de ABS, pode ser que você tenha que aumentar um pouquinho mais essa temperatura. Se você estiver trabalhando com filamentos de PLA, você pode trabalhar aí com temperaturas um pouco mais baixas. Bom, liguei aqui a nossa temperatura. A ideia é aquecer o nosso bico e para eu ter uma facilidade maior de trabalho aqui no nosso bico, eu vou levantar um pouco mais o Z. Para isso, vamos clicar no Z e vamos fazer aí a suspensão do eixo Z. Vamos colocar ele o mais alto possível para liberar aqui o espaço. Muito bem, nessa etapa que nós estamos aqui, o que acontece? Esse daqui é um bloco aquecedor, que é a mesma coisa que nós temos aqui, só que esse daqui já está, eu já deixei ele de exemplo para vocês darem uma olhada nele. Aqui nós temos várias partes incrustadas de material plástico derretido em volta dele aqui, o bico extremamente sujo. Nós temos aqui partes de material transbordando entre o bloco e o nosso pino aqui. Esse daqui se chama garganta. Essa daqui, nesse caso, ela é roscada deste lado e roscada aqui dentro do bloco aquecedor. No caso da nossa Taikon, ela é lisa aqui, mas não tem problema, a ideia é a mesma. Nós temos que tomar muito cuidado para não começar a vazar material aqui. Se tiver vazando material na parte superior, mostra para a gente que nós fizemos a montagem incorreta. Por exemplo, nesse nosso bico você pode perceber que não existe nenhum vão entre o bloco aquecedor e o nosso bico. O bico está totalmente encostado no bloco aquecedor. Isso é um erro de montagem. Isso mostra que o nosso bico chegou até o fundo, mas não necessariamente tocou na nossa garganta, deixando um vão. Esse vão é preenchido pelo material e ele começa a babar pela parte de trás. Então tomem cuidado quanto a isso, que se esse material começar a sair por essa parte aqui, muito provavelmente você montou incorretamente. Outra coisa é este nosso elemento aqui todo babado dessa forma também aqui em cima. Aqui dentro
existe um tubo PTFE, nesse caso aqui um tubo PTFE que vai até encostar no fundo aqui do nosso bico. Se existir qualquer folga entre o tubo PTFE e o nosso bico, ele também vai gerar uma certa quantidade de material aqui, que pode começar a transbordar aqui em cima, transbordar aqui, ou ele vai começar a cozinhar aqui dentro e vai acabar carbonizando e entupindo constantemente o seu bico. Então essa montagem é 90% dos problemas que a grande maioria tem na hora da impressão. Muito bem, agora aqui nós vamos precisar verificar se a nossa ventoinha que refrigera a nossa peça está funcionando ou não. Para isso, lá no nosso LCD da máquina, a gente tem a opção de ventoinha e ligar a ventoinha a 100%. E aí você repara que ela começa a funcionar e ela vai começar a jogar todo esse fluxo de ar aqui para o nosso bico, para refrigerar a nossa peça. Repare se esta nossa ventoinha está fazendo algum ruído diferente do normal, como se fosse aí qualquer ruído fora do normal, de apenas vento, você vai ter aí possibilidades de estar com essa ventoinha refrigerando menos do que a capacidade dela. Então a gente tem que ficar ligado nesse caso. Posso desligar, porque ela está funcionando perfeitamente. Pronto. Agora nós vamos ter que fazer o seguinte: desmontar esse sistema. Lembrando que ele está numa temperatura mais alta, eu posso vir girando aqui, ó, para remover o nosso filamento. Olha só, remover o nosso filamento. Aqui nós temos que verificar alguns itens. Esse daqui é o nosso sensor de falta de filamento. Ele é a mesma coisa, o que tem aqui dentro é basicamente a mesma coisa disso daqui, ó. Onde o nosso filamento ele vai passar, vai ligar um micro switch e a partir do momento que o filamento não tem mais, ele terminou de passar, ele libera o contato e aí a máquina diz pra gente que está com falta de filamento. Aí a gente faz a substituição desse filamento. Muito bem. Como que a gente vai fazer para desmontar isso aqui? Eu vou soltar os 4 parafusos que nós temos aqui, 2 aqui, 2 deste lado de cá, para poder soltar essa parte da frente. E vamos também soltar esta nossa roldana aqui. Então, primeira coisa, solta a roldana, tira essa roldana daqui para você ter acesso. Com a chavinha de 1,5, ó, você põe, nós temos um parafusinho sextavado aqui em cima, você solta ele e eu vou ter um outro parafusinho sextavado do outro lado, você solta ele também. Soltou os dois, eu consigo remover essa primeira etapa. Então aqui, removido. Agora que eu removi essa primeira etapa, eu consigo remover esta carcaça. Então solto os 4 parafusos com a chavinha de 2 milímetros, soltei deste lado. Do outro lado é a chavinha de 1,5, é o mesmo parafuso que segura o nosso cooler. Um parafusinho menor, tanto em cima quanto embaixo. E aqui nós conseguimos remover essa carcaça. Cuidado com essa fiação porque ela está prendendo aqui, ó, o seu cooler de refrigeração. Aqui agora a gente consegue enxergar um pouco melhor o que acontece na nossa extrusora. Vamos lá. Esse daqui é um cooler de fundamental importância. Primeira coisa, ele não pode estar travado, ele não pode estar girando numa velocidade incorreta. Se ele estiver com algum tipo de defeito
ele vai começar a deixar a temperatura desse bloco aqui dissipador, ele vai aquecer. Se esse bloco aquecer, ele vai subir a temperatura para um local que não é agradável que suba e ele vai acabar entupindo o seu bico. Então, este cooler é de fundamental importância que ele esteja limpo e funcionando perfeitamente. Então, verifique muito bem se este nosso cooler não existe nenhum tipo de ruído diferente, apenas o som de vento que ele pode estar fazendo. Aqui embaixo, lembrando que está quente, nós temos uma luva de silicone. Essa luvinha de silicone, ela é extremamente importante porque ela protege o nosso bico e o nosso bloco aquecedor. Aqui, esses dois fios vermelhos, ele liga o nosso cartucho, o cartucho do bico do hot end, ele aquece o nosso bloco aquecedor. E nós temos mais dois fiozinhos aqui, ó, que são os dois fiozinhos brancos. Esses dois fios brancos é do termissor, ele está aqui atrás, ele que verifica qual é a temperatura do nosso hot end, manda para nossa máquina e ele faz o controle direitinho da temperatura. Aqui agora nós vamos ter que fazer o seguinte, essa daqui é uma chavinha que serve muito bem para você segurar o seu bloco aqui, ó. Esse posicionamento aqui é muito importante, você segura o bloco e vem com uma outra chavinha para soltar o bico. Olha só, essa daqui é uma chave 20. Essa chave 20, ela entra aqui, ó, justamente para segurar o seu bloco. E depois de estar devidamente apoiado, você vem com a chavinha para soltar o seu bico. Lembrando que o nosso bloco aquecedor está quente e o bico também está quente, próximo aí a 150 graus, 100 graus, dependendo do material que você estiver trabalhando. O ideal é que aqui solte facilmente. Soltamos aí o nosso bico. Vamos soltar aqui também a parte de baixo, ó. Nós temos dois parafusos, cabeça escariada, que fixa o nosso bloco aquecedor. Muito bem. E agora você vai perceber que depois que você soltou esses parafusos, ele já vai tender a querer descer, olha só, com uma certa facilidade, ó. Eu já estou conseguindo aqui retirar o nosso bloco aquecedor junto com a nossa garganta do nosso sistema. Aqui tomem cuidado referente à fiação, pessoal. E tomem cuidado porque está aquecido também o nosso bico. Então, ó, venha fazendo uma movimentação bem leve para não ter perigo de você danificar a fiação. Aqui nós já tivemos aí, retiramos, e eu vou desconectar agora essa nossa garganta do nosso bloco para a gente ver como é que está por dentro. Nesta hora, você vai segurar aqui, ó, com a chave 22, vai pegar na parte menor aqui, não pegue nessa parte, pegue na parte menor, que é a parte que não vai ter contato com mais ninguém, e você vai vir aqui, ó, soltando devagarinho a nossa garganta. Olha só, pessoal, removido a nossa garganta do nosso bloco aquecedor, percebam que ele tem uma pasta, essa daqui é chamada uma pasta térmica, é a mesma pasta que tem nos computadores, né, na parte que transfere bem o calor dessa estrutura para essa estrutura. Então, a pastinha térmica, uma casa aí de computador, você consegue fazer a compra dela, depois passe novamente uma pasta para melhorar a transferência de calor.
Mas um item que eu quero falar para vocês que é muito, muito importante. Aqui dentro, ó, dentro dessa gargantinha, tem um tubo PTFE. E esse tubo PTFE, se a gente for parar para olhar, aqui ele está num diâmetro. Você percebe que aqui, ó, ele está bem solto, ó, tranquilinho. Conforme a gente vai chegando próximo do bico, ó, ele já começou a agarrar, ele já está girando, ó. Ele começou a agarrar e você percebe que ele está na parte de dentro, nessa parte onde tem contato com o bloco aquecedor, ele já está de um tamanho menor. Como ele está num tamanho menor aqui, muito provavelmente ele possa estar agarrando o filamento. Quando o nosso filamento ele passa aqui por dentro, aqui ele está passando livre, porém lá na ponta ele passa agarrando. E se ele estiver passando agarrando aqui na ponta, você está tendo uma dificuldade dele passar. Isso te prejudica bastante. Aí você precisa trocar ou a gargantinha inteira, que no meu caso aqui não seria necessário, ou apenas o tubo PTFE que tem aqui dentro. E como que você faz? Ou você utiliza o tubinho PTFE que já veio como sobressalente, ou você pega o tubo PTFE, encaixa ele aqui dentro até o final, até ele sair do outro lado, corta com o estilete na parte da frente, corta com o estilete na parte de trás, tendo a absoluta certeza que ele está exatamente do tamanho dessa nossa garganta. Feito isso, pode voltar à montagem. Na montagem, o que nós vamos ter que fazer? Lembrando que o bloco tem que estar quente, eu vou colocar aqui a nossa garganta, e a garganta aqui, ela tem que ter uma profundidade, pessoal. Aqui é onde tem o erro que a grande maioria acaba cometendo. Se você for ver, ó, se eu vier até o final, chegar até aqui a parte do chanfro, você percebe que ele saiu aqui fora. Isso quer dizer que eu vou voltar. O quanto eu estiver voltando aqui, ó, se você perceber, esse espaço que eu tenho daqui até aqui é o quanto vai ter que ter de rosca entrando aqui no nosso bico. Então, se eu deixo uma quantia muito grande para fora, esse tamanho de rosca ele vai até o final e vai ficar com uma folga entre a nossa garganta e o nosso bico. Vai ter problema. O que eu preciso fazer então? Eu preciso colocar ele de uma determinada forma que quando eu entre com o bico do outro lado, ó, olha que interessante. Aqui eu tenho mais ou menos uns 3 milímetros entre o bico até encostar no bloco. Eu volto mais um pouquinho. Venho, ó, olha só. Dessa forma que ele se encontra, eu tenho uma folga. Vou até jogar mais um pouquinho, ó. Aí, beleza. Eu tenho mais ou menos 1 milímetro de distância entre o bloco no bico e aqui eu tenho a certeza absoluta que nosso sistema está totalmente fechado. Dessa forma, eu pego aqui a minha chavinha, travo, venho aqui, travo também, ó, venho apertando, travou, belezinha, eu sei que não tem folga nenhuma entre as partes. Muito bom. Agora é só fazer a montagem novamente. Eu vou colocar o nosso bloco aquecedor no orifício dele aqui novamente. Eu vou colocar ele até estopar. A hora que ele deu o stop é o ponto que ele deve ficar. E vou fazer novamente a montagem dos parafusos escariados. O parafuso escariado você vai colocar de um lado, ó, ele veio subindo. Não aperta, porque senão ele pode apertar torto. Do outro lado, ele vem subindo também. Vamos lá, ó. Aqui agora você se atenta.
Quando ele der um leve torque, você volta. Vem do outro lado. Vem desse lado. E aí você vem apertando ele, ó, 1/4 de volta de cada lado, ó, para ele não torcer o bico lá dentro. Olha só, e aí a gente vai vindo até chegar no final. Chegou no final, você vai perceber que você vai aplicar um torque um pouquinho maior e ele não vai mais para baixo. Ó, aqui fechou. Aqui fechou. Belezinha. Já está montado, então, esse nosso caso. Show de bola. Agora, nós podemos colocar a nossa capa de silicone. Envolve a capa de silicone direitinho na sua peça. Beleza? E podemos voltar a fazer a montagem novamente da nossa estrutura. Prontinho. Vamos voltar novamente aqui com cuidado com a fiação, que o fio fica passando aqui pela frente. Monte até o final. Trave muito bem de um lado. Trave muito bem do outro lado. E pronto. A sua manutenção já foi feita de acordo com a necessidade. E se você quiser conhecer mais sobre o mundo da impressão 3D, eu vou deixar um link lá embaixo, na nossa descrição, onde você pode encontrar o botão para entrar para a nossa sala de aula, onde tem todos os passos referente à regulagem da sua impressora 3D e também a parte de modelagem 3D. Ajuda por demais esse início que vocês estão, às vezes, sofrendo. Muito bem, pessoal. Agora vem a parte dos lubrificantes. A primeira lubrificação que vem original de fábrica vem com graxa. Essa graxa é uma graxa bastante interessante, é a graxa azul de lítio. É uma graxa que ela tem propriedades muito bacanas. O único inconveniente, ao meu ver, da graxa nas partes da impressora é porque junta muito pó. A graxa ela tem a capacidade de vir aglutinando pó, quando você vê tem uma meleca nela bastante grande. Bem, pode utilizar a graxa sem problema nenhum, pode utilizar o óleo sem problema nenhum, só vai ter que se atentar na parte da periodicidade. O que acontece é o seguinte, a graxa, você vai perceber que ela fixa, ela é mais pastosa, né? Ela fica grudada aqui e você sempre visualiza ela. Então você percebe que sempre o ambiente está lubrificado. Você faz a movimentação do carro, você percebe no movimentar que não tem nada engripando e por aí segue. Então a graxa ela tem a característica de você perceber que ela se encontra no local com uma facilidade muito maior, porém tem a característica aí de juntar pó com graxa com uma facilidade bastante grande. Já o óleo, se você pinga o óleo, você vai perceber que você depositou o óleo, a partir do momento que veio e voltou, pronto, você já acha que o ambiente não está mais lubrificado. Então, querendo ou não, te dá a teoria de que esse ambiente ele está pouco lubrificado. E constantemente, como a sua máquina muitas vezes ela é aberta, constantemente você vai estar limpando a sua estrutura de uma forma muito mais fácil e novamente passando o óleo na sua estrutura, mantendo o seu ambiente sempre bem lubrificado. Então tá aí uma das características do por que eu gosto bastante de utilizar o óleo. Aí vem a outra pergunta, Daniel, que óleo que eu devo utilizar? Muita gente fala do óleo Singer. O óleo Singer, ele é uma marca, na verdade, de óleo, muito utilizado em máquinas de costura, que é a máquina Singer, e numa dessa ficou muito comum o nome óleo Singer, para óleo fino, um óleo aí de viscosidade bem fina. Qual a característica do óleo, o óleo mais fino?
você vai perceber que ele pinga e escorre com uma facilidade maior. Essa é uma característica de óleo com menor viscosidade. Já no caso da graxa, que ela tem uma alta viscosidade, ela fica mais pastosa. Então você sempre vai acontecer o quê? Você vai pegar a graxa, vai passar a graxa no seu componente. Passou a graxa no componente, tanto em cima quanto embaixo, tá, pessoal? Vamos fazer o movimento de vai e vem. Você percebe que a graxa vai ficar parada uma parte aqui e uma parte ela vai começar a ficar depositada no eixo. Então você percebe que existe aí ele fica até um pouco mais fosco em determinados lugares, porque ali está possuindo então uma graxa. É mais tranquilo de se trabalhar também, porque ela não escorre, é uma coisa mais fácil de você vir passando sem problema nenhum. Evitar somente deixar exposto aí a sujeira. Se você perceber que houve algum tipo de sujeira, você perceber que ela está meio empoeirada, você acaba tendo que substituir essa graxa. Então, olha lá, nesse caso aqui, você já percebe que começa a sobrar, porque ele tem um raspador ali no nosso rolamento, né? Então o raspador ele vem, dá uma pequena raspada e tira o excesso. Então por aqui também nós vamos ter que eliminar esse excesso de graxa. Mas as duas situações funcionam muito bem. Por que funciona bem? Porque a gente trabalha, pessoal, com velocidades baixas de deslizamento aqui, ó. Essa velocidade de deslizamento, ela não supera as capacidades aí nem do óleo e nem da graxa. Então aqui eu não vejo nenhum tipo de problema. Na parte de cima, a mesma coisa. Esta parte aqui, se você utilizar o óleo, vou tirar essa mesinha para não deixar o óleo pingar aqui em cima. Se você utilizar o óleo como referência, é uma característica. Qual o inconveniente aqui? É passar na parte de baixo, né? Você consegue passar na parte de baixo um óleo que pinga com muita facilidade? Não vai ter essa facilidade. Então, o óleo para essa situação talvez seja um pouco menos favorável. Ele consegue passar muito bem na parte superior, mas na parte de baixo vai ter aí uma pequena dificuldade na hora de você fazer aí a aplicação. Mas aqui também vai funcionar perfeitamente. No nosso caso aqui, o que a gente acaba utilizando? Sempre o que manda o fabricante. Se o fabricante fala para a gente utilizar graxas como item de lubrificação, é porque ele já teve uma engenharia por trás mostrando a necessidade. E às vezes mudar essa característica, a gente coloca a nossa conta em risco. Então, ó, a gente acaba utilizando as graxas como uma situação aí de uso normal. Aqui a graxa, o interessante é que a gente consegue passar ela tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, bem tranquilamente. Então, por aqui você já tem aí a sua situação de lubrificação bem feita. Por aqui, avalie muito bem o caso das sobras. Tire as sobras, coloca para o outro lado. Lubrificou legalzinho, então, a sua guia linear. Aqui está resolvido. Lembre só que essa guia linear, por estar com graxa, você deve dar uma atenção melhor na limpeza dela e na conservação dessa nossa graxa, justamente por causa da poeira. Muito bem, essa parte está pronta. Guia linear lubrificada, então, com graxa azul, graxa de lítio, sem problema nenhum. Ah, Daniel, eu posso utilizar um outro tipo de graxa? Pessoal, pode utilizar a graxa que você tiver aí também, sem problema. O mais importante é você ter aí a consciência de que a graxa que você está utilizando é uma graxa de boa qualidade. Por exemplo, eu comprei um determinado tipo de lubrificante chamado vaselina sólida. Essa vaselina sólida não é indicada para colocar em nenhuma parte da máquina, pelo menos não essa daqui que eu tenho aqui. Porque essa vaselina sólida, ela vira uma cola depois. Quando você passa ela na mão, ela dá uma esquentada, ela até vira um lubrificante, ó.
Olha só, olha como ela perde a viscosidade dela de uma forma bem rápida. Então, repare que, ó, você tem aqui algo pastoso que vira algo líquido de uma forma bem rápida. Muito interessante. Só que isso aqui, depois que você passa nos seus componentes, ela vira uma cola e vira um grude que, ao invés de lubrificar, ela acaba atrapalhando. Não sei se foi uma característica dessa daqui que eu acabei comprando, mas eu não gostei de utilizar vaselina para fazer a lubrificação do equipamento. Então eu acredito que não seja muito aconselhável aí. Eu ficaria com a graxa mesmo. E graxa vocês vão ver que tem várias marcas, vários tipos e por aí segue. Inclusive óleo. Óleo, o que eu costumo usar aqui? Eu costumo usar óleo do motor do carro. Geralmente quando você vai trocar o óleo do carro, sobra ali uma quantia em alguma das latas, eu vou guardando, depois eu acabo colocando nessa bisnaguinha e eu utilizo ele normalmente nas lubrificações. Mesmo porque óleo de carro ele serve para trabalhar de uma forma extremamente agressiva dentro dos motores dos carros e depois quando a gente coloca ela numa situação extremamente amigável para estar trabalhando, que é apenas para lubrificar o sistema, funciona perfeitamente. Então, óleo de carro para motor de carro eu acho muito interessante. E também tem viscosidade. Se você estiver utilizando um óleo mineral, por exemplo, que é para os carros um pouco mais antigos, né? Ele vai ter uma viscosidade um pouco maior. Já se você for utilizar óleos um pouco de motores mais recentes, vocês já vão perceber que ele é pode ser sintético e ainda pode ser um pouco mais fino, né? Então ele é menos viscoso. Também funciona perfeitamente para aquilo que a gente está querendo, que é apenas lubrificação dos nossos eixos lineares aqui e dos nossos fusos. Então, mais uma vez, vamos fazer aqui uma pequena lubrificação dos nossos eixos. Lubrificou o eixo com o óleo do seu cotidiano aí, da sua utilização diária, sem problema nenhum. O bom do óleo é que ele realmente consegue penetrar lá para dentro do rolamento. Isso é bastante interessante. Quando a gente passa com ele, ele dá uma raspada. Quando ele volta, você já percebe que ele não ficou parado aqui, então ele foi lá para dentro. Para algum lugar ele acabou ficando. Então ele fica dentro do seu rolamento. Isso eu acho bastante interessante da utilização. Muito bem, feito desse lado aqui, o que a gente tem que fazer? Fazer do outro lado também a mesma coisa. Você puxa ele para cá, ó, e passa o óleo na parte de trás também. Porque você tem dois rolamentos no seu sistema. Você tem um rolamento aqui, que fez a lubrificação quando você utilizou vindo daqui para cá. E aí você reforça a lubrificação do outro rolamento que está aqui atrás, ó, passando na parte de trás o óleo, também na sua guia, e jogando para lá e para cá. Muito bem, aqui então está feito esse processo aí de lubrificação do nosso eixo retificado. Joia! Agora nós vamos para os fusos. Para o fuso a gente vai inverter a máquina. Na parte aqui de trás dos fusos, o que nós temos aqui que temos que tomar muito cuidado? O que é que vem de forma original? De forma original vem a graxa. E aí você fala assim, Daniel, eu posso usar o óleo nessa parte aqui? Você até pode. Qual que é o inconveniente do óleo? O óleo, quando você pinga ele na sua estrutura, vamos deixar, pingou ele aqui, dá para você perceber que ele escorre. E conforme ele, olha ele passando aqui, ó, ele está escorrendo, ele está descendo, ó. Ele está descendo e ele lubrificou e tal, ele acabou ficando do mesmo tamanho do diâmetro, a gente não percebe mais, mas ele continua descendo. Ele pega aqui, ele continua descendo. E ele vai descendo, ele passa aqui, ele continua descendo e ele vai lá para dentro do seu motor. Isso pode gerar problemas dentro do seu motor. Por isso que a parte dos eixos, principalmente os verticais, a gente acaba não utilizando o óleo, a gente utiliza a graxa. Apesar da graxa dar um trabalhinho depois na limpeza, porque a gente tem que fazer uma limpeza mais detalhada
e mais criteriosa para tirar a graxa antiga, né? É um pouquinho mais trabalhoso, mas a gente mantém a ideia da graxa aqui nos fusos também. É uma estratégia bastante interessante porque a graxa ela não escorre. Ela não escorrendo, ela fica em contato com o local, favorecendo aí a lubrificação e não escorre indo lá para baixo nos motores, podendo gerar algum tipo de problema. Então você precisa se atentar a isso, se alertar ao fato da graxa poder ficar em contato com a poeira e começar a prejudicar o seu processo, e também se atentar de que o óleo pode escorrer e ir lá para dentro do seu motor. Muito bem, aqui então faça a lubrificação do eixo por completo, lembrando que a gente tem muitas vezes a capacidade de utilizar uma parte apenas, né? Porque o número de peças às vezes a gente acaba trabalhando numa determinada parte, então a gente tem que ficar esperto nessa parte, porque ele sobe e desce, depois a gente tem uma limpeza, um óleo, uma graxa nova numa parte do eixo e uma graxa velha ou até mesmo sem muita lubrificação numa determinada parte. Então, pega a sua graxinha, passa legalzinho aqui, ó. Depois de passar a graxa em todo o comprimento aí do seu fuso, você manda o carro para o home e faz a movimentação completa, utilizando a altura completa da sua máquina. E aí se ficar alguma quantidade ali de material de graxa em uma das posições, você faz uma limpeza e retira o excesso. Uma outra situação que você já pode também fazer a lubrificação é nessas roldanas. Essas roldanas, ela também possui um rolamento. Então são 6 rolamentos que nós temos aqui e os 6 rolamentos merecem uma atenção e um carinho, ó. Uma gotinha de um lado, uma gotinha do outro. Já é o suficiente aqui para esses rolamentos também. Toma cuidado que se ele escorrer, depois você fazer aí tirar um pouquinho dessa quantidade em excesso. Põe de um lado, põe do outro também. E belezinha. Nós temos aqui também um rolamentinho na parte da frente que é do eixo Y. Você pode colocar uma gotinha de óleo nele também. Nesse caso aqui, o óleo ele vai acabar descendo. Você não precisa colocar o óleo na parte de baixo, porque ele vai chegar até lá sem problema nenhum. Faz uma pequena movimentação antes, justamente para ele poder descer, e faz a limpeza do excesso. E por aqui nós temos aí a finalização da parte de lubrificação do nosso equipamento. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Nós falamos praticamente de todos os itens referentes à manutenção mecânica da nossa máquina. Nós falamos de alinhamento, falamos de lubrificação, falamos de limpeza, demos um apanhado geral do porquê um tipo de lubrificante, do porquê do outro, qual que você pode utilizar e por aí segue. Fora ajustes aí de fundamental importância na parte das correias e também ali ajustes de alinhamento do eixo X que são de fundamental importância. A aula ficou longa, mas eu acredito que vocês tenham, se chegou até aqui, gostado bastante do assunto. Então não deixe de comentar, dar o seu curtir, compartilhar para que mais pessoas tenham esse conteúdo e, é lógico, me ajudar para fazer o canal crescer aí saudável com a ajuda de vocês. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima!